Enquanto no mundo, às vezes te convidam, né, para seguir um caminho e você lá confiando na pessoa, que a pessoa é gente boa, tal, te dá isso, te dá aquilo, é maneiro contigo, é recíproco, e na verdade você não sabe o que está por trás daquela intenção da pessoa te ajudar, né? Além de ter pessoas aí na vida errada que são exploradas por pessoas que se dizem defensores da paz, né? E na verdade esses caras viram escravos dessas pessoas. Nós temos também aqueles que estão dentro da igreja com o mesmo objetivo. A maldade, ela só é um pouco diferente porque a pessoa não tira a tua vida física, mas a tua vida material vai por ralo abaixo. E por que essas igrejas prosperam tanto? Porque quando você está lascado, cara, você não quer ninguém. Você quer um caminho mais fácil. Você tem que fazer a pessoa acreditar em algo que vá acontecer, né, de fato, para mudar a sua vida. Você quer uma mudança rápida. Essa é a racionalidade do ser humano. E algumas pessoas conseguem essa mudança rápida. Deus, ainda que sejamos infiel, Deus permanece fiel e Deus é recompensador dos que o buscam. Só que Deus não se preocupa pelo fato de ele abençoar a sua vida, sabendo que você não vai mais voltar, ou que você vai pelo caminho errado. Deus é fiel, mesmo que sejamos infiel, né? Por isso que Jesus questionou lá os 10 leprosos, sendo que dos 10 só voltou um, que é a situação mais miserável do que você ser um leproso, né? Então aqueles outros 9 estavam desesperados para voltar para suas famílias. Muitos deles iam chegar em casa e ia ter uma surpresa, né? De a família a mulher já tá com outro, já tá, eu não sei como que era nessa questão cultural nesse sentido ali. Talvez a mulher poderia estar esperando ele lá, ou ele talvez teria uma outra família lá onde moravam os leprosos, ou talvez sua família toda fosse leprosa. Se fosse esse o caso, esse cara não tinha motivo só para pegar documento e não ia poder voltar mais para ver sua família, porque ele estando curado, ele ia voltar para o lugar de lepra. Então há uma série de argumentações nesse texto aí. Mas o que a gente percebe é que um só que voltou e ainda era estrangeiro. Ou seja, ele morava num lugar muito mais longe, ia demorar mais tempo para ele chegar em casa. Ele que tinha que estar mais apressado, teve gratidão. Tá? E ele volta. Eu acho que se você recebe um milagre na sua vida, você precisa de mais respostas, não só o milagre. Vai ter uma hora que vai bater a emoção daquele milagre. Vai lá se mostrar ao sacerdote. Quando eles iam, né? Quando eles decidiram ir, eles foram curados pela fé na palavra que Jesus ordenou. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder quando você assume ela para sua vida. Você assumiu, eles assumiram aquela palavra. Eles não olharam as circunstâncias, né? Eles sabiam que estavam leprosos, sabiam que para se apresentar ao sacerdote deveria ter alguma evidência de cura, tinha regras para a lepra branca, né? Que já mostrava ali que a pessoa já estava quase curada. Então ia ser examinado pelo sacerdote que saía do templo, fazia uma série de exames para ver se de fato a pessoa estava curada e podia expedir um documento para que essa pessoa não precisasse mais andar com sino, não precisasse mais gritar imundo quando estivesse perto de pessoas e pudesse chegar perto de outras pessoas, tá? Até porque visivelmente ainda teria alguma lembrança de lepra, né? Alguma informação para as pessoas de fora que poderia se tratar de lepra. E com a documentação comprovaria que realmente ele recebe o atestado de cura, né? De uma autoridade específica que era o sacerdote. Então, deixando essas questões teológicas de lado, você percebe que eles foram no caminho da fé, eles pegaram a palavra e agiram, tá? E Deus, ele é recompensador assim, né? Muitas vezes o cara está na vida miserável, ele vai para a igreja, ele busca, às vezes as coisas pioram, porque você está vindo para o caminho do bem, o mal não vai se incomodar com isso, ele não vai ficar feliz com isso, ele vai colocar dificuldade para que a pessoa desista, né? E um exemplo disso é a parábola do semeador, que a semente cai em vários solos, né? E o mal tenta arrebatar essa palavra. Então, o mal quer sempre fazer com que a tua fé seja na inexistência de Deus.
É, ele não quer que você tenha confiança em Deus, porque ele sabe que quando você conhece, tem confiança em Deus, ele não pode mais roubar, matar e destruir a sua vida. É, o oposto de roubar, matar e destruir é Jesus, que traz vida com abundância. Ele é o oposto do que Satanás vem fazer. É por isso que é dito, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ou seja, é uma oposição entre o ladrão, que pode representar o falso profeta, que também é um agente de Satanás, né? E pode representar o próprio Satanás, que ele que vai tirando a paz, sossego, trazendo vícios, né? O vício ele rouba, mata e destrói. O cigarro, né? Quanto às drogas, ele vai roubando a sua saúde, vai roubando os seus pensamentos, as suas emoções, até ele chegar a te destruir. Então não pode ser uma coisa de Deus. Tá? Então, com a libertação, você vê que a coisa é tão forte que em Colossenses 1,13 diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Então você vai ver uma série de gente falando contra a Bíblia, que a Bíblia é só uma bobeira. Você percebe, esses dias estavam falando, cara, o que que vai mudar se eu acreditar que Deus não abriu o mar, mas que Moisés chegou ali no dia em que havia um fenômeno da natureza que abriu aquilo ali. Cara, é mais fácil acreditar que você pulou da casa aí da sua amante e já tinha um Uber te esperando ali do que acreditar nessa história aí. Porque, de qualquer forma, como é que uma pessoa chega exatamente fugindo, no dia exato, fugindo do Egito, vai ter ali um evento que vai abrir o mar, né? De qualquer forma, Deus estaria conduzindo. É como se dissesse que Deus não tem. Se a gente está falando de Deus, é lógico que a gente está falando de todas as possibilidades. Se Jesus pode andar sobre o mar, Moisés abriu o mar, é molezinha, né? Então, tipo assim, a gente trabalha na possibilidade da fé, e na fé não existe limite para poder, porque o autor do poder é o Todo-Poderoso, é o Criador de tudo, né? Então, a gente questionar a forma como se faz e tal, é muito complicado. Então, crer da forma que as pessoas querem colocar, né? Então vai ter uma parafernália de informações para poder dizer que aquilo não é assim, que aquilo não é assado, que não tem poder no nome de Jesus, que não existe demônios. Enquanto essas informações ficam sem conhecimento, né? As pessoas se intimidam de pregar isso. Eu não creio que alguém pare de crer depois que começou a crer. Eu acho que existem pessoas convencidas na igreja, existem pessoas convertidas. É só você ver o número de caloteiro que tem, de pessoas que dá a volta nos outros, que você vai ver que todo mundo, na maior parte ali, é gente convencida daquilo, não está de fato vivendo o cristianismo. Porque o cristão ele pode até ter erros, cometer erros, mas ele sempre procura proceder com benevolência com o próximo. Porque ele foi transformado exatamente para ser diferente desse mundo. O Zaqueu, quando ele foi transformado, né, quando Jesus esteve na casa dele, contra todas as evidências da época, né? Pessoas que não gostavam de Zaqueu, as pessoas ficaram chateadas por Jesus ter entrado na casa de Zaqueu, que era considerado um publicano, um homem do próprio povo que coletava impostos, que possivelmente agia na ilegalidade. É como se fosse um agiota que te sacaneia no dia de hoje. Que você pega o dinheiro com ele, você pega 5 mil, ele fala que você pegou 30. É como se fosse uma pessoa mesmo que não vale nada, sabe? E contra o próprio povo, agindo contra o próprio povo. E ele se dispõe a dividir metade dos bens dele com os pobres. Além de restituir o que deve, quatro vezes mais, de acordo com a própria lei, estava disposto a fazer valer a lei, né? Ele estava disposto a dividir a metade dos bens dele com os pobres. Isso não ia ser uma boa coisa para a família dele. Você acha que a família de Zaqueu, a mulher de Zaqueu, os filhos iam ficar satisfeitos de ver o pai dividindo as riquezas? Tá? Você acha que não é bom chegar na casa do cara e falar assim, cara, eu te peguei aí R$ 100 contigo, eu tô te devendo 400, eu vou te retribuir com R$ 400? Que eu acho que o caloteiro tinha que fazer isso. O cara deve 50, irmão, naquele dia eu te peguei 50 contigo, pois eu vou te devolver de acordo com a lei de Deus, mesmo que não vivemos pela lei, mas só para você ver que eu estou disposto a melhorar, mudar e tal. E isso às vezes reativa uma amizade, porque de fato você vê que a pessoa estava de fato interessada em resolver o problema.
Mas tem gente que não, vem falar contigo como se não tivesse feito nada. E acha que você vai aceitar a amizade dela de volta. E a mãe depois ainda vai te pedir dinheiro de novo, né? Então, tipo assim, se eu devo a alguém e faço isso, retribuo, nunca mais eu pego dinheiro com aquela pessoa. Eu sentiria vergonha da minha atitude. Porque se o cristão tem a mente de Cristo, ele tem que ter a sensibilidade. Ele não pode ser qualquer pessoa. Então a gente está falando de pessoas que não são cristãs, pessoas que não agem como cristãs, pessoas que estão inchadas, né? A igreja está inchada. E aí você tem aqui o grupo de igreja que ganha dinheiro nisso, porque sempre vai ter, desculpa a expressão, um trouxa na fé. Alguém iniciando, alguém que não sabe como que funciona, vai ver você falando mal das igrejas, vai achar que é um absurdo, não se deve falar mal das igrejas, que não se deve, que não é assim, que você está lá dentro, que você vê que é diferente. Cara, tudo fachada. Depois que você começa a fazer parte, cara, primeiro que você é envolvido numa questão de que se um pastor, se uma liderança, eu não estou falando a membresia não, a galera, o povo, pode ser cheio do Espírito Santo, mas ela se deixa liderar por pessoas que não têm nada de Deus. Pelo contrário, que os objetivos delas são empresariais. Ela não tem objetivo. Ela pode mostrar que é de fé, que é daquilo, mas está enganando ninguém. Só está enganando nem a ela mesma. Ela sabe que o objetivo é ter muitos membros para poder conseguir muito dinheiro, para bater metas, para ser importante dentro da igreja, para conseguir os melhores cargos, para conseguir ter missões nos Estados Unidos, onde toda a família dela vai ser financiada, vai ter os filhos em boas escolas. É isso que eles estão pensando. Eles estão com o mesmo pensamento do mundo. Esse foi o mesmo pensamento maldito e miserável que Paulo teve na época dele, que ele encontrou pessoas com esse pensamento. O Deus deles é o ventre, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Foge também desses, Timóteo. O homem enfatuado que nada sabe, mas ele acha que entende alguma coisa, né? Os que querem ser ricos caem em tentações e ciladas e concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se atormentaram assim mesmo com muitas dores. Isso está em 1 Timóteo 6,9, se eu não me engano. E aí você tem um conselho de Paulo para um pastor que já via isso acontecer. João, o apóstolo João, ele, discípulo também, né? Ele sempre dizia que a igreja não deveria dar morada para os ambulantes da fé, que é aqueles caras que não têm compromisso com eles, né? Mas que viviam pedindo ajuda. E a igreja, com a bondade de coração, ia lá e abria a porta de casa para dar morada. Como fazem alguns que dão, ajudam missionários, que você vê que o cara não tem nenhuma informação sobre ele não está ligado a nenhuma igreja, ele não tem, ele é um ser independente, ele não demonstra que ele tem realmente a verdade, porque ele não é só um missionário que vem pregar a palavra. Tem os missionários de fé que não estão ligados a nada e vêm pregar a palavra e não te cobram nada por isso, mas tem aquele que sempre quer um presente, quer um PlayStation, quer aquilo para os seus filhos. Ou seja, esse cara não está interessado em pregar a palavra. O verdadeiro missionário, ele vai receber aquilo que a igreja quiser dar a ele, de coração, sabe? É como você vai na igreja lá e ele pode receber ou ele pode falar, não, não quero também, né? Mas ele pode receber uma oferta generosa da igreja que realmente reconheceu nele uma pessoa de Deus, uma pessoa que é importante levar essa mensagem para outros lugares, e ele pode viver disso. Paulo diz, atarás a boca ao boi que debulha. Será que Deus tem cuidado de bois ou disse isso acerca de nós? Então, tipo assim, os que trabalham na fé podem comer boas coisas da fé. Só não pode ficar com esse desejo de querer ficar rico. Ou seja, eu vou ficar rico aqui fazendo isso aqui. Não estou dizendo, a pessoa poderia até enriquecer, mas ela teria que trabalhar muito. O Willy Graham pregou em 190 e poucos países. Você acha que um cara desse ia ficar duro? O cara é reconhecido mundialmente. Então, quando você encontra uma pessoa assim, nesse nível, a gente nem se importa com a quantidade de dinheiro que esse cara tem, não. Porque você sabe que mesmo com aquele dinheiro, ele é um abençoador. Ele vai abençoar pessoas, ele vai abençoar famílias. Ele abençoou o mundo com as suas palavras. O cara pregava dentro de empresa. O cara chegava, estudava a história da empresa. Essa empresa aqui ó, fabrica isso, fabrica chips. Ele começava a sua pregação falando da empresa e depois ele chegava e pregava a palavra. É um cara que realmente você vê que é diferenciado. Não é um qualquer, tá?
Então você tem ali algumas pessoas que estão interessadas nisso. Pessoas fazem vasectomia para não ter filho, os caras se renegam ter filho, que é uma bênção maravilhosa. Não é para servir a obra de Deus, não. É porque eles querem ir para os melhores países. E eles sabem, isso daí, cara, já é uma questão que já aconteceu na Igreja Católica. Os padres casavam-se antigamente, mas por conta de família, de dificuldades dos filhos, né, da igreja tem que sustentar as famílias. E no caso dos missionários agora, a dificuldade de o pastor falar assim, o pastor principal falar assim, eu quero você lá na África do Sul. Ah, não, não posso, meu filho está na escola, está doente. É isso que eles não querem ouvir, eles querem ouvir uma palavra assim, não, eu tenho que ir, porque fiz vasectomia, minha mulher não tem filho, a gente é desimpedido. Eles ficam à disposição. Se mandar o cara para os Estados Unidos, eles querem ficar lá, com todo luxo, mas se manda o cara para um país ruim, cria-se um monte de desculpa, e a família era uma dessas desculpas. Possivelmente, penso eu que seja dessa forma, tá? É o que eu penso. Então, como é que a pessoa se deixa, faz a vasectomia, nem guarda as coisas para poder depois poder ter um filho, nem pensa no dia de amanhã. A pessoa toma uma atitude brusca e louca e amanhã depois fica aí sozinho no mundo, não tem filho para cuidar, não tem ninguém para se importar com eles, morre na solidão. Porque se você está negando a sua vida, as coisas mais importantes. Uma família, cara, um filho. Quando você tem, que você sabe como seria ruim não ter. E a pessoa que nunca teve nada, cara, e faz uma loucura dessa? É coisa de louco. Por dinheiro, por uma coisa que você poderia não ter tanto dinheiro e viver bem. Você poderia não ter nada. As pessoas vivem. Você vê pessoas trabalhando em escala 6x1. As pessoas sobrevivem, as pessoas vivem, as pessoas conseguem ainda dar um sorriso. Por quê? Porque depende de Deus a alegria dentro da pessoa. Não depende do mundo, não depende das circunstâncias muitas vezes. Se Deus vai fazer você nascer lá na África do Sul, Ele vai te dar mais força. Se você nascesse na época dos escravos, Deus ia dar mais força nas tuas costas para você conseguir suportar a chicotada. Deus ia dar força na sua consciência. Você vê que muitos escravos, eles achavam que a vida era daquele jeito mesmo. Se eles tivessem uma consciência muito como a nossa aqui, naquela época, seria maléfica para eles. Por quê? Porque eles não tinham força suficiente para lutar contra o domínio que tinha. Então eles vivem numa época em que nasciam nas casas, né, em que para eles era normal, eles aprenderam a viver naquela condição. Se eles tivessem a consciência, seria uma coisa difícil, porque a revolta seria muito maior, a amargura seria, a dor seria muito maior. Penso eu, raciocino eu dessa forma, tá? Assim como também poderiam ser inteligentíssimos para poder manipular tudo e acabar com a escravidão mais rápido, mas também ia ser muita guerra, muito sangue, muita coisa, e depois eles poderiam até querer dominar o mundo e aí seriam escravos os brancos. Não que só se escravizasse negros, né? Tinha escravos brancos também, teve lugares que tinham escravos, pessoas que não tinham dinheiro viravam escravos. Depois da escravidão, muita gente queria voltar a ser escravo porque não tinha recurso aqui fora. Então você percebe que a vida é dessa forma, né? Tem certas coisas que você tem que raciocinar muito sobre um assunto. E aí você tem essas igrejas. Cara, eu não entendo, sinceramente. Eu passo às vezes em frente a certos Universal, eu vejo o nego lutando em frente à igreja, às vezes até dentro de uma casinha que tem na igreja, né? Sala de jogos e tal. Eu acho que estão confundindo as coisas. Eu acho que a igreja em si, ela... por mais que as pessoas falem, não tem templo feito por mãos humanas, o lugar onde a gente se reúne tem que ser respeitado, porque em todas as religiões, os templos são respeitados, tá? Só que no caso de algumas religiões, se você derrubar o templo dela, você morre por conta disso. No cristianismo, não. A gente entende que é só parede, que não tem ali um sagrado tão forte que faça você ter tanta consideração por parede de pedra quanto por um ser humano. Então, imagina, você tem mesquitas islâmicas que tinha um túnel sendo cavado debaixo da mesquita de Al-Aqsa e também lá do Domo da Rocha, lá em Israel, porque possivelmente aquilo ali é para cair tudo, né? Cair tudo depois, desmoronar tudo, ou para eles ter acesso, não sei. Isso deu uma confusão, aí gera briga, gera guerra, gera morte, gera violência por causa de um templo. O que não... Aí você chega aqui na comunidade, alguém vem, destrói o templo todo. Você vai lá e constrói em outro lugar. Não tem
afeição. Então a nossa religião, que é a maior do mundo, e isso já estava profetizado que seria, porque o reino de Cristo ele veio para triunfar. Isso já tem profecias de que seria, o seu reino seria eterno. A nossa religião é mais desenrolada nesse quesito, né? E ninguém mata o outro ou destrói tanto o outro porque o outro pensa diferente, né? Se aqui no islamismo você tem, né? Os sunitas e os xiitas que têm o mesmo livro, mas têm pensamento diferente acerca do mesmo livro, né? Um crê mais no sobrinho do Maomé e outro crê... Eu não sei, é meio confuso ali a situação, mas não entendo muito dessa parte, não. Mas a gente vê que tem guerras entre eles também, mas eu acho que quando estão em questão de guerra eles se unem, né? Então você tem as igrejas que realmente são negócios, ou seja, aceita tudo. É o lutador, o cara que luta capoeira lá na porta da igreja virando cambalhota, o cara dá um salto mortal, morre na porta da igreja, é coisa feia. Aí tem Exu chega a brigar e tal, mas eu vejo uns dando uns golpes doidos. Eu fico olhando assim, gente, o que é isso? Isso não... A igreja não tem que se moldar aos padrões do mundo, entenda isso. Um mundo que tem que se moldar aos padrões da igreja. Tem gente que quer que o pastor dá oportunidade pro cara. O cara não tem nada de cristão. Esse tipo de pessoa vai sair falando mal da igreja. O cara é um cantor lá da igreja. Aí daqui a pouco o cara... Olha só, se o cara quiser tocar uma música aqui do mundo, eu não vejo problema nenhum se essa música não tiver contexto satânico, né? De feitiçaria, essas músicas, não tiver palavrão, uma música normal, Whitney Houston, que é tocada em todos os casamentos, até um Aerosmith, alguma coisa que não seja uma coisa satânica, uma coisa que é uma música normal, que todo mundo gosta, né? Que você vê no mundo. Eu não vejo problema nenhum que seja tocado fora da igreja. Dentro da igreja, jamais isso daí. Uma vez que uma pessoa toca isso dentro da igreja, está desrespeitando a casa que a gente considera a casa de Deus, o lugar que nós nos reunimos para buscar a Deus. Então, esse lugar não é a casa de uma pessoa, não que você não possa fazer um culto na casa de uma pessoa, mas a igreja em si é um lugar onde o marido não tem intimidade com a esposa. A casa que é reservada, que é uma igreja que foi consagrada para ser uma igreja, ela poderia ter sido o que for antes. No momento que se houve a consagração, se há um respeito, até porque tudo pertence a Deus, a partir dali é outro quesito, tem que se manter o respeito ali, porque são pessoas de respeito que vão estar lá dentro, são pessoas que vão estar criticando, vão estar às vezes indo embora da igreja porque está vendo que a coisa está desrespeitosa, tá? Tem gente que vê angu caroço em todo tipo de angu, né? Mas tem gente que realmente tem um olhar muito crítico e percebe que realmente as coisas estão desandando. Então essas igrejas que só falam de dinheiro, elas te dão um prejuízo muito grande financeiro e espiritual, porque você não avança ali. A sorte que você está numa era da informação, né? E como João falava para não aceitar missionários na época, porque eles não traziam essa doutrina, se alguém vem contigo e não traz essa doutrina, não receba em casa, não recebais, porque você está fazendo um pacto com ele, você está compactuando com as obras dele. Isso que João falava. As pessoas não pegam essa recomendação. É igual hoje, se você está numa igreja que essa igreja não tem nada de Cristo, pelo contrário, ela prega só o materialismo, o que você está fazendo aí? Você está colaborando para esse crescimento, né? É lógico que chegou um ponto, hoje em dia, que até dá para se compreender. Você tem vários amigos daquela igreja, né? O que você pode fazer se você não quer sair dessa igreja? Que você não é obrigado a sair dessa igreja. Você é um cara sincero que busca tal. Hoje dá para se fazer isso. Você está ali, mas sempre interessado em fazer reuniões e conversar da palavra. Hoje a igreja não está mais dentro de quatro paredes por conta da internet. Então a nossa briga, que é do ano, acho que 99, 2000, que quando começou a ter internet no Brasil. Antes disso não tinha internet, então era um prejuízo muito grande na parte de teologia, de conhecimento. Hoje, cara, você coloca um comentário aqui, vem gente martelando no teu comentário. E muitas vezes aquilo que você entendia de Bíblia antigamente, se você pregou uma coisa errada, as pessoas vão tentar te corrigir. E isso é bacana. Desde que a pessoa não te corrija e te despreze. Tem gente que quer corrigir e desprezar os outros.
Eu também faço isso às vezes. Todo mundo faz isso. Mas a correção é no intuito de ajudar. Poxa, isso aí não tá legal, não. Isso aí não tá certo. Isso aí é assim, cara. Aí tu vai lá no comentário bíblico lá, pô, feito por PhDs em teologia, um troço estudado, dentro da contextualização ali do texto. Aí você aprende. Você tinha que estar alegre e agradecer porque você está aprendendo, porque a pessoa se esforçou, dedicou tempo e foi lá para fazer um comentário, às vezes grande, para poder te ajudar. Você tinha que admirar essa pessoa, ser um amigo. Mas não, a pessoa pega aquele conhecimento, agora isso aqui é meu. Aí daqui a pouco ela está fazendo, ela está buscando seus próprios interesses. Ela não é capaz de reconhecer, cara, realmente o que você está falando é pura verdade. Pô, obrigado por esse conhecimento. Não que as pessoas precisem disso, não que a gente se preocupe com isso, mas isso é um pensamento verdadeiro que a gente tem que ter, um comportamento verdadeiro. Honra a quem é digno de honra. Pessoas que estudam um pouquinho mais que você está te dando um conhecimento. Nem tudo que às vezes a pessoa vai falar vai estar certo. É uma troca de conhecimento. Uma coisa que um entende, outra coisa que o outro entende, isso é bom, isso traz benefício e evita com que as pessoas fiquem sustentando esses pilantras da fé. Porque tem gente que tá. Mas coitado deles, cara, porque na vida, eles só ganham dinheiro. Eles vão perder a salvação porque eles já receberam o seu galardão aqui na vida, nessa terra. Esses caras estão num mau lençol terrível com Deus. Por quê? Porque eles tinham condição de levar a verdadeira palavra. Eles poderiam ter até as coisas boas da vida que eles têm, até um pouquinho menos de dinheiro, mas poderiam ter coisas boas da vida. Simplesmente, né? Simplesmente por pregar a verdade, por se dedicar pela verdade. Porque pelo dinheiro eles se dedicam muito, mas pela verdade se dedica pouco. Pelo dinheiro o cara desesperadamente tá vendo o bolso encher, tá vendo a família sendo abençoada. E as famílias que você tem que abençoar? O que você faz com esses recursos? Não ajudam ninguém, cara. Tem igreja, cara, que as pessoas pedem ajuda e nós sabemos que tem dois tipos de pessoas que pedem ajuda. Aquelas espertinhas que se aproveitam da bondade da igreja e aquelas que realmente precisam. Aí, às vezes o pastor não quer dizer não para nenhuma das duas. Aí a pessoa vem pedir uma ajuda, né, para ninguém sair falando mal da igreja, o pastor vai, ao invés dele ajudar com o dinheiro do bolso da igreja, não. Ele quer que os membros façam tudo isso. Cara, você pode até comunicar aos membros. Cara, vamos ajudar essa pessoa aqui em sigilo aqui, também para a pessoa não achar que todo mundo a gente tem que ficar ajudando, porque não dá para ajudar todo mundo. O dinheiro da igreja é para recursos da igreja, principalmente, diz a Bíblia, uma regra, aos domésticos na fé. Primeiro você tem que resolver o problema dos internos, dos que estão ali, vivendo a fé com você. Eles querem resolver o problema do de fora, mas do de dentro não resolve. Então, mesmo, os de dentro, pior ainda, que você tem que reunir mesmo. Então, você vai reunir o grupo. Gente, a gente precisa, a pessoa pediu uma ajuda aqui. Não vamos ficar também sendo um centro de acolhimento, de ajuda, que não é assim que funciona. Acolhimento é em situação de extrema necessidade. As pessoas têm braços e pernas para conquistar. Então, quando há uma extrema necessidade, essa questão do Rio Grande do Sul, questão que você vê realmente que a pessoa não tem condições nenhuma, pessoas que às vezes estão desempregadas, estão nas drogas, estão nisso, estão naquilo, ou a família não tem o recurso, você vai lá, ajuda, uma cesta básica, você faz uma pede para a galera que puder ajudar em alguma coisa, faz uma união, né? Às vezes até para reconstruir uma casa, cada um leva aí 10, 20 tijolos, um leva cimento, faz um mutirão, até ajuda a construir uma casa. É. Só não vai deixar a casa cair em cima da pessoa, que depois a pessoa ainda vai te processar ainda. Mas ajudar com material, ajudar com as coisas, né? É muito bacana. Isso é bom, entendeu? E muita gente se sente muito útil na obra de Deus e começa e fica ali dizimista, ali fiel, mesmo que o dízimo não seja uma obrigação, era uma obrigação na época da lei, mas as pessoas podem dar o dízimo pela fé, porque antes de existir a lei, 400 anos antes, Abraão deu o dízimo na pessoa de Levi, que ainda nem havia nascido. Você percebe ali que tem um estudo sobre isso, ali já mostrando que era pela graça, antes da lei já havia a questão da graça, Abraão sendo justificado pela fé e não pelas obras. E Melquisedeque ali, que é um tipo de Cristo, né, citado no Salmo 110, que o Messias é sacerdote da linhagem de Melquisedeque, uma escolha de Deus. Então você percebe que Melquisedeque é maior do que o sacerdócio levítico e tudo tem um paradoxo com o Novo Testamento, a Nova Aliança, baseado em melhores promessas. Então, não sendo estendendo esse assunto, você percebe que tem
esse mutirão, né, para ajudar, e pessoas se sentem muito úteis na obra e acabam sendo pessoas fiéis ali para sempre naquela igreja, porque de fato vê que o ministério de Deus, de amor, está sendo colocado ali. A religião sem mácula para com Deus é visitar os órfãos e viúvas em suas tribulações. Eram as classes mais miseráveis da época, não tinham condições nenhuma de sobreviver, ainda mais porque quando Malaquias está lá brigando, lá 400 anos antes de Mateus, né, o profeta Malaquias já estava dizendo que eles não davam os dízimos, estavam roubando a Deus, porque o dízimo, uma parte ia para essas pessoas, órfãos e viúvas, era para manter essas pessoas. Deus não tinha providência social, a providência social era os dízimos. Eu não sei o que acontece de Malaquias até Mateus, esses 400 anos, eu não sei o que acontece, porque não tem essa história na Bíblia. Não tem narração, eu nunca vi livros falando desse período que Deus não enviou o profeta, ou talvez tenham enviado, eles tenham matado e apedrejado, porque Jesus uma vez falou que Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja que eu vos envio. Quantas vezes eu quis juntar vocês com a galinha junto os seus pintinhos, vocês não quiseram. Eu não sei quando Jesus fez isso. Eu não sei que quando Deus fez isso, mas pode ser esses 400 anos, tá? Então você tem ali uma preocupação com pessoas que não têm condições nenhuma de vida, né? Eu acho até que essas preocupações tinham que se estender até aos animais domésticos, né? Aquela ajuda para os animais domésticos, os animais, né, de rua, cachorro, gato, que aí a pessoa joga na rua, né? É um trabalho de conscientização, é um trabalho na igreja de, cara, o que você pode fazer por um animal de rua? Cuidado, né? Outro dia eu cheguei com a moto para botar ração pro cachorro, até essa semana aí. Botei a ração, quando eu saí com a moto, o cachorro me atacou, eu quase bati no carro com a moto. Você vê, até para ajudar você tem que tomar certos cuidados. Então, eu acho que tudo é válido na obra de Deus, tudo que é de boa fama, tudo que tem um louvor nisso, é nisso que a gente tem que pensar. Ao invés de ficar perdendo tempo com a internet aí, a gente vai fazendo as coisas boas, dedica a sua mentalidade para fazer coisas boas, recolher cesta básica, ajudar pessoas. Tem gente fazendo isso e é bacana. Mas o bacana mesmo é porque tem gente que fica só numa comunidade ali fazendo sempre pelas mesmas pessoas. O bacana é você ver mesmo as pessoas que precisam muito. Tá? Porque tem gente que ela se acostuma ali, ela já não precisa mais. Ao invés dela se tornar um colaborador daquilo ali, não, ela continua ali sugando aquele de outra pessoa mais necessitada. Se você se desenvolveu na vida, se você conseguiu um emprego, agora você está na condição de somar. Você não está mais na condição de dividir aquilo. Você está na condição de somar com aquele trabalho. E Deus vai abençoar você. Porque quanto mais você ajuda, mais Deus te abençoa, né? Aquele que planta muito, colhe muito, disse Paulo, né? O que planta pouco, colhe pouco. Então, isso é uma forma de plantar, de semear na obra de Deus e ajudar as pessoas. Quem faz muito pelo próximo ganha bem. Então, essas igrejas costumam só falar disso. Se você fizer isso, você faz um voto com Deus. O voto não é nem com o ser humano, o voto é com o carro do pastor, com as despesas da igreja, com recursos. Não, a gente tem que manter essa igreja com ar-condicionado, com isso. Beleza, tem que manter. Mas o que faz com o resto do dinheiro que sobra? Os dízimos eram para órfãos e viúvas. Era para manter os sacerdotes no templo. O que vocês fazem? Enriquece um monte de gente. A igreja, a quantidade de igreja, gente, que existe no Brasil hoje, o tamanho de algumas que tem, não era para ter ninguém passando fome aqui. Não era para ter ninguém morando em área de risco. Até porque, mesmo que caiba que o recurso seja para os governantes resolver, a igreja tem poder para poder de voto para colocar pessoas, não precisam nem ser pessoas da igreja, né? Mas até poderia ser, se a igreja realmente não fosse só o interesse de botar o político lá para ficar resolvendo problemas burocráticos de igreja, tá? Problema de vai comprar um terreno, quando sabe que é da igreja, aumenta o preço 3 vezes mais. Vai ter uma obra ali, eles embargam a obra, a igreja tem que ter um político lá dentro para desenrolar isso. Não teria problema se o político não fosse só para desenrolar as questões da igreja, mas fosse um abençoador. Porque você tem que ter pessoas mesmo da política para poder desenrolar essas burocracias. Mas que esse político lá dentro não se suje.
Você pode ser o que for, você pode querer ser o que for, você pode querer ser um político, a igreja pode te dar o apoio, mas que ela tem que saber exatamente se esse apoio vai custar uma fama. Por quê? Porque assim como o pastor pediu seu apoio, depois ele pode pedir a tua cassação. Porque tá, a responsabilidade é dele lá. Ele te apresentou, ele viu que você é alguma coisa. Agora, tem gente que mal conhece a pessoa, já começa a apoiar. O cara é um médico. Ah, vamos apoiar esse cara que o cara é um médico, ele cuidou de mim, ele é assim, assim. Mas você não sabe nada da vida do cara, das intenções, né? Às vezes você. Aí, às vezes é diferente, você conhece a família do cara, você sabe. Mas às vezes, por você às vezes ser um pastor famoso, a pessoa se apresenta de uma forma. Você não sabe tudo, você não sabe as amizades daquela pessoa. Isso tudo leva tempo para você poder realmente, cara, isso aqui realmente vai ser uma pessoa de bem. O que acontece? Os pastores começam a colocar pessoas da família dele na política, os filhos, né? Eles estão, assim, ele aproveita a influência que eles têm para poder dar um destino bom para seus filhos. Eu não vejo nada de errado nisso, tá? Ele simplesmente vai usar vai usar a igreja, né? Vai usar a, a influência que ele tem sobre a igreja para botar os seus filhos para ganhar dinheiro. Desde que seus filhos continuem como pastor da igreja, direcionando a igreja, porque seria bom o cara ter uma vida boa. Como político, ele não vai ser um político ladrão, ele vai ser um político que vai fazer toda a diferença lá, né? Não sendo corrupto, ele não vai se envolver em tretas, ele não vai precisar pegar do dinheiro da igreja, porque ele tem um bom salário, e ele vai resolver problemas do mundo e problemas da igreja. E problema é da mulher em casa, né? Que o casal está dividido. Eu não vejo problema nenhum nisso. O que eu vejo é que se colocam pessoas que lá dentro da igreja, os partidos que às vezes estão ligados ao cristianismo são os mais sujos. Pessoas de igreja, sabe? Cometendo isso que é o problema. Sabe? Não é um problema, cara, se eu sou pastor, que não sei o quê. Não, tem gente que, cara, que realmente a informação sobre aquela pessoa é muito boa. Realmente é uma pessoa abençoadora. Ela não faz agora as coisas porque ela está em campanha, não. Ela já vem fazendo coisas da vida que lhe dão atribuições de ser uma boa pessoa que lá dentro da política vai fazer a diferença, vai ser bom, tá? Só de não roubar, só de examinar as coisas com cuidado, né? Votar nos projetos que são a favor da população. Eu vejo cristão votando em projeto contra o povo, mano. Uma reforma às vezes que é uma reforma que na televisão passa como se fosse uma coisa boa. Aí quando você vai ouvir a opinião dos especialistas, o especialista fala que aquilo ali é um massacre, é uma coisa terrível. E o cara tá lá com o seu voto, um partido tal, pum. E muitas vezes ele não tem que votar junto com o partido, não. Ele tem que ter personalidade. Aí vai lá e vota a favor de uma coisa que massacra o trabalhador. Aí o trabalhador vem cobrar, ele tipo assim, isso aí. Aí vai tentar explicar da forma dele que é bom uma coisa que é ruim. É terrível.